Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. O Botafogo venceu o Olaria por 3-1, jogo no Engenhão. Vitória por 3-1 com gols de Renato Cajá e 2 gols do artilheiro Louco Abreu. Vinícius marcou para o Olaria. Nova vitória botafoguense, o time agora está com 100% de aproveitamento, numa partida em que começou razoavelmente bem, mas depois caiu de ritmo. A que se pode atribuir essa displicência toda do Botafogo a cada partida, hein? Olha, o Vinícius, é porque às vezes isso acontece com time grande quando enfrenta time pequeno, porque às vezes a disparidade técnica é tão grande, mas tão grande, que o time grande acha que vai resolver o jogo a qualquer hora. E na verdade não é assim. Né? Nesse caso, no futebol de hoje em dia, dificilmente é assim. Nesse caso, principalmente porque o gol foi aos 13 segundos. Isso às vezes atrapalha. Isso facilita para que essa displicência aconteça, né, no caso do Botafogo. E também o que acontece? O Botafogo é um time voltado mais para a marcação do que para propriamente pressionar o adversário, né? E quando ele tem que pressionar o adversário, é um pouco mais difícil para ele, né? Do que quando ele tem que marcar e jogar no contra-ataque. Sem dúvida. Mas você acha que realmente o time do Botafogo está caindo de ritmo por conta das próprias limitações, ou é meramente por displicência? É displicência isso é normal. Daqui a 2 rodadas a gente vai ter o clássico entre Botafogo e Fluminense, e eu acho que aí o Botafogo não vai tirar o pé não. Agora, com relação à equipe, o João Santana durante a partida mudou de 3-5-2 para 4-4-2. Ele sacou o Lucas e botou o Caio e tirou um dos zagueiros para botar o Alessandro. Você acha que esse tipo de mudança tática durante a partida pode ser arriscado? Pode ser arriscado, sim. Por quê? Porque o que acontece? O Márcio Rosário, no caso, né, que foi quem foi sacado, é um zagueiro jovem, né? E o Alessandro é um lateral direito já com bastante idade, né? Já bastante rodagem. Bastante rodagem. Já tem mais de 30 anos, né? Isso. Então, lateral direito e lateral esquerdo com mais de 30 anos é uma coisa complicada, né? Por mais que o jogador se cuide, né? Isso. Porque são 2 posições que exigem muito do jogador, né? Exigem velocidade, preparação física, enfim. Eu acho também que acaba atrapalhando até a maneira como os jogadores que estão em campo pensam. Porque você tá na zaga, tem um terceiro zagueiro na sobra, você fica mais tranquilo. Aí de repente você tá com 2 zagueiros só, fica uma coisa um pouco mais complicada. Mas na verdade, o que ele pensou? Ele pensou em recuar também um dos volantes para funcionar como um falso terceiro zagueiro. Sim. Entendeu? Assim como ele fazia com o Leandro Guerreiro. Só que tem que o Leandro Guerreiro, ele fazia isso bem, né? O problema é fazer isso com qualquer outro volante, né? Até conseguir ter um ritmo legal para isso, pode demorar. E 3 atacantes, né? Com o Caio, Herrera e Louco Abreu. Também isso é complicado, porque o que acontece? Se você não consegue pressionar o adversário, entendeu? Você tem um jogador a menos no meio campo. Sim, entendeu? É verdade. E você perde o meio campo por conta disso, por conta de número de jogadores. Sem dúvida. Entendeu? Então, você com 3 atacantes, abre-se um em cada ponta e tem um no centro. Né? Então o objetivo é pressionar o adversário. Quando você não consegue isso, você naturalmente perde o meio campo e o adversário vem para cima de você, como aconteceu no caso do Olaria, né? E o time do Olaria tem as suas limitações também, é um time inferior ao Botafogo. Ao do Botafogo, isso aí ficou muito evidente. Não sei se você reparou, Diniz, mas o Botafogo melhorou novamente depois que o Alessandro entrou em campo. Porque aí o que acontece? O
o Botafogo mudou de sistema tático, né, pro 4-4-2. Na verdade seria pro 4-3-3, né? Mas o Caio joga mais recuado, porque o Caio joga mais recuado. O Caio, aliás, recuou tanto que no Twitter dele ele reclamou, né, de ter que acompanhar o lateral direito. Mais uma vez um negócio de bastidores do Botafogo que vai à tona. Que vaza pra imprensa, né? Pra imprensa. Mas o Alessandro tem jogado bem, hein? Tem jogado bem, pelo menos contra o Madureira e contra o Olaria ele jogou bem. Ele chegou a dar passe de perna esquerda. Que é uma coisa raríssima, né? Um lançamento bom de perna esquerda, fiquei surpreso durante o jogo. Você acha que o Alessandro é um jogador de segundo tempo ou ele está merecendo entrar na vaga do Lucas? Não, o problema, como eu falei, né? O Alessandro é um jogador que já tem uma certa idade, né? Então, eu não sei se o Alessandro poderia funcionar até bem como um jogador de meio campo. Você acha? No lugar de quem? Como um dos volantes. Mas ele como volante, você acha que ele não poderia servir apoiando mais o ataque, não? Não, porque o problema é que para apoio ao ataque, o Botafogo já tem o Renato Cajá, já tem o Everton e vai ter o Michael Suel depois, né? Sim. Então... Mas eu me refiro a apoiar o ataque, apoiar o ataque talvez como lateral mesmo. Como meia pela direita? Isso. Poderia servir, com certeza. Fazer um 2-1, né? Isso. Pela direita, poderia. Isso. Você acha que ele tem habilidade para isso ou é só um momento? Não, só um momento. Habilidade ele não tem, não. O João Santana falou que está querendo ajeitar a defesa, que tem dado bobeira nos últimos jogos. Você acha que é uma boa pedida? Eu acho que sim. Eu acho que ele não... Eu acho que se o Botafogo tem algum defeito, esse defeito é na defesa mesmo. A defesa tem falhado de vez em quando. É verdade. Inclusive, gols bobos como foi. Tanto contra o Madureira quanto contra o Olaria, os gols foram gerados de falhas, de bobeadas bem grosseiras. Da defesa alvinegra. Da defesa alvinegra. O Botafogo enfrenta o Bangu na quarta-feira no estádio Raulino de Oliveira às 7h30. O que esperar do confronto? Mais uma vitória do Botafogo, né? Porque muito embora o Bangu tenha dificultado muito a vida do Fluminense na estreia, né? Foi sim. Foi 1-0 só, né? Sim, tem alguns jogadores talentosos lá, o Pipico mesmo é um bom jogador. O Tiano joga direitinho. No meio campo, né? Isso, acho que vai ser um jogo difícil pro Botafogo, mas acho que o Botafogo vence de novo, né? E o jogo seria no estádio do Bangu, né? Em Moça Bonita. Só que Moça Bonita não tem iluminação à noite. É verdade. E por isso vão passar para o estádio Raulino de Oliveira, o estádio da Cidadania, em Volta Redonda. O jogo vai ser às 7h30 da noite. Exatamente. Este foi o programa Quatro Linhas falando sobre o Botafogo. Nesse programa de hoje, dia 31 de janeiro de 2011. Vamos ao recado final botafoguense de Fernando Diniz. O recado final do Botafogo, eu vou falar sobre o Caio, né? O Caio que, como eu falei, deixou vazar pelo Twitter a insatisfação dele, né? Com relação ao posicionamento, a armação tática do Joel. Isso são coisas que não devem ser vazadas para a imprensa, né? Principalmente via Twitter. Principalmente via Twitter, que tá todo mundo vendo, né? Então, ele deveria conversar isso com o Joel Santana para poder ver se na próxima partida ele tem um certo refresco, né, digamos assim, taticamente falando. É verdade, mas esse negócio de reclamar que não está marcando é uma coisa complicada hoje em dia para jogador, é até condenável para alguns treinadores. O meu recado final também vai para um problema interno botafoguense. Opa! Essa picuinha entre Louco Abreu e o Joel Santana, para você que viu um dos gols do Botafogo, no qual o Louco Abreu foi comemorar com o banco de reservas, ele ignorou solenemente o Joel Santana. Acho que essa picuinha entre ele e o Joel deviam acabar.
Porque senão daqui a pouco, assim como esse episódio do Caio no Twitter, o Botafogo vai começar a perder para o próprio Botafogo. Com certeza, porque o ambiente, por exemplo, no Fluminense, no Flamengo é muito mais tranquilo, né? Aparentemente falando. E você, amigo internauta, acesse o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/blog4linhas, numeral www.youtube.com/blog4linhas. A comunicação está no ar.